Nesse vídeo, falaremos sobre eletrização dos corpos. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Etc. Física. Eu sou o professor Eduardo Campos e nesse vídeo vamos falar sobre eletrostática, eletrização, o conceito de eletrização e os tipos de eletrização, as formas como nós podemos eletrizar corpos. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o conceito de eletrização. Esse conceito é um conceito atômico, tá? Então nós temos aqui alguns átomos baseados no modelo de Rutherford, tá? Onde nós temos aqui, ó, prótons representados pelas bolas vermelhas, nêutrons representados pelas bolas azuis, contemplando o núcleo do átomo com a eletrosfera, onde ficam os elétrons orbitando o núcleo, tá? Esse é o modelo de Rutherford, Bohr-Rutherford, né? Então, assim, nós vamos aqui definir o conceito de carga elétrica, tá? Estudando esses átomos. Então, o primeiro átomo aqui é um átomo que tem 3 prótons, perceba, e na sua eletrosfera ele tem 3 elétrons. Então nós percebemos que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Nós dizemos que o átomo que tem essa condição de equilíbrio é considerado um átomo neutro, ou seja, ele não tem carga elétrica. Diferentemente, nós temos aqui um outro átomo, né? Perceba que isso aqui é um átomo de lítio, né? Com 3 prótons, tá? Número atômico ZO3. Então nós temos aqui 3 prótons, 3 nêutrons, bonitinho, tudo em equilíbrio no núcleo, porém agora nós temos um elétron a mais, ó. Perceba que nós temos 3 prótons e 4 elétrons. Então, como nós temos excesso de elétron e o elétron é o portador de carga negativa, então este átomo está negativamente carregado, ou seja, ele tem carga elétrica negativa. E no nosso último caso aqui, nós temos ainda um átomo de lítio que tem os seus 3 prótons, os seus 3 nêutrons, mas agora em vez de excesso de elétrons, ele tem falta de elétrons, porque ele tem um elétron a menos na sua eletrosfera. Ó, perceba que ele tem 3 prótons e 2 elétrons. Então eu digo que este átomo tem uma carga elétrica positiva, ele está positivamente carregado. Então vamos lá. Equilíbrio entre prótons e elétrons, neutro. Excesso de elétrons, negativo. Falta de elétrons, positivo. A carga elétrica, pessoal, ela é representada pela letra Q, tá? Então, corpos, átomos que tem a tal da falta, ou então o tal do excesso de elétrons, ele tem carga elétrica, nós representamos essa carga elétrica pela letra Q. E a unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb, em homenagem a esse distinto senhor, o senhor Charles Coulomb, que contribuiu bastante para o desenvolvimento da física, principalmente no campo da eletrostática, beleza? Então vamos lá. Outra forma de nós calcularmos a carga elétrica, tá? É através do produto entre a quantidade de elétrons faltando ou sobrando e a sua carga fundamental E, tá bom? Então vamos lá. Q é a carga elétrica em coulombs, N é a quantidade de elétrons e E é a carga fundamental do elétron, que nós temos aqui, ó, representada nesse quadrinho, tá? Perceba aqui, ó, a carga Q do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Uma carguinha bem pequenininha. E perceba, olha só que interessante, a carga Q do próton é mais 1,16 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Quem descobriu essa carga de forma experimental foi o Millikan, através de um experimento muito famoso que eu posso demonstrar para vocês em um outro vídeo, tá? Agora perceba que o módulo da carga do elétron e do próton são iguais, tá? Elas têm o mesmo módulo, a diferença é o sinal. Por isso que a mesma quantidade de elétrons e prótons dentro de um átomo ou em um corpo é neutro, tá? Porque essas cargas opostas acabam se anulando, acabam se neutralizando, beleza? Essa é a ideia. Então agora vamos falar sobre os tipos de eletrização, como é que nós podemos eletrizar os corpos, como é que nós podemos fazer com que eles fiquem com falta de elétrons ou excesso de elétrons. Vale falar aqui também, ressaltar que a transferência que é feita é sempre de elétrons, tá? Prótons não saem de um corpo para o outro, porque eles estão fortemente ligados ao núcleo atômico, tá? Então, a
a ejeção de prótons só acontece nos decaimentos radioativos da física nuclear. Então, quando estamos falando em eletromagnetismo, quando estamos falando em força elétrica e toda essa parte de elétrica, quem se movimenta, quem se transfere de um corpo para o outro são sempre os elétrons. Isso é muito importante. Vamos lá. O primeiro tipo de eletrização é a eletrização por atrito. Então, já coloquei aqui uma figurinha, tá? De um pano aqui, tá? Um pano de lã aqui, tá? Uma espécie de flanela, sendo atritado, esfregado num canudinho de refrigerante que é feito de plástico, tá? Então, quando eles forem atritados, um vai ter que dar elétrons, um tem a tendência de doar elétrons e o outro tem a tendência de receber esses elétrons que foram doados. Ora, como eu vou saber quem doa e quem recebe? A gente faz isso por meio da série triboelétrica, que é essa listinha aqui de materiais separados aqui entre mais e menos. Perceba o seguinte, que aqueles materiais que estão mais acima na tabela, na série, são aqueles que têm a tendência a ficarem positivos, ou seja, doarem seus elétrons e ficarem com falta deles. Os que estão mais abaixo, de forma relativa, obviamente, eles têm a tendência a absorverem esses elétrons e adquirir, portanto, carga negativa. Então vamos analisar os nossos materiais aqui. Então o nosso canudinho, ele é feito de polietileno ou polipropileno, tá? Tá bem abaixo aqui. Então eles têm a tendência a receber os elétrons que vão ser cedidos pela lã aqui da nossa flanela, tá? Ou pela seda, não sei. Ou seja lá, uma fibra sintética. As três teriam o mesmo resultado, porque o pano vai doar elétrons e o canudinho vai absorver esses elétrons, beleza? Então, na eletrização por atrito, nós temos então corpos absorvendo cargas um do outro, elétrons no caso, e ficando eletrizados com sinais opostos, ok? Outra forma também muito intuitiva de eletrização de corpos é a eletrização por contato. Então nós temos aqui dois corpos, tá? O corpo aqui amarelo está neutro, ele não tem carga, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. E este corpo aqui está carregado positivamente, ele tem falta de elétrons, tá? Vamos encostar esses dois corpos e a natureza vai tentar buscar o equilíbrio, que nós conhecemos e chamamos de equilíbrio eletrostático, tá? Então o que vai acontecer aqui? Como o corpo azulzinho aqui está carregado positivamente, tem falta de elétrons, o corpo neutro vai tentar transferir parte dos seus elétrons para neutralizar o corpo positivo. Só que ele não tem elétron suficiente para neutralizar o corpo positivo e continuar neutro. Então, o resultado, na hora que separamos esses corpos, é que ambos ficam com carga positiva. Parte dos elétrons do corpo neutro foram para o positivo para equilibrar, não equilibrou e ainda causou um desequilíbrio no próprio corpo. Mas, de certa forma, o equilíbrio alcançado pela natureza é que ambos agora vão ficar com a mesma quantidade de carga. Então, na eletrização por contato, os corpos se eletrizam com o mesmo sinal, tá? Com cargas elétricas de mesmo sinal. E se fosse um corpo negativo no lugar do positivo, o que aconteceria? Bom, colocando eles em contato, dessa forma, o corpo neutro vai tentar extrair parte dos elétrons do corpo negativo para ver se ele fica equilibrado. Só que aí ele também vai acabar adquirindo um excesso de elétrons e ambos vão ficar negativamente carregados, ok? Então, lembre-se, na eletrização por contato, nós temos corpos carregados com cargas elétricas de mesmo sinal. Bom, agora nós vamos falar sobre a última forma de eletrização. Essa é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicada, então, ó, presta atenção aí. Vamos lá. Essa é a eletrização por indução, tá? Então nós temos aqui dois agentes. Um é o indutor, tá? E esse está carregado positivamente. E nós temos um outro corpo neutro, tá? Que está neutro, que vai ser o nosso induzido. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproximar o indutor do induzido sem que eles tenham contato, tá? Isso é importante, eles não se tocam. Porque se eles se tocarem, eles vão buscar o equilíbrio eletrostático e aí vai se tornar uma eletrização por contato. Não é esse aqui o caso. O indutor, ao se aproximar do induzido, tá? Ele
Por ter cargas positivas, ele vai atrair as cargas negativas, tá? Lembrando que a gente vai falar isso melhor na aula de força elétrica, mas cargas positivas acabam provocando uma força de atração em cargas negativas. Então, as cargas negativas do induzido vão se acumular, vão tentar se concentrar nessa parte aqui onde o indutor está aproximado. Isso vai causar uma polarização, ou seja, nós teremos uma espécie de corpo carregado negativamente desse lado e aparentemente positivamente carregado do outro, porque as cargas negativas todas foram para o lado do indutor. Então o lado oposto ao indutor fica, né, teoricamente ou aparentemente carregado positivamente, ou seja, com falta de elétrons. Então nós vamos ligar do lado oposto ao indutor o fio terra, tá? Nós vamos aterrar esse corpo amarelo. Vamos pegar um fiozinho, ligar lá e colocar na terra, tá? É o que é feito nos para-raios, o que é feito nas máquinas industriais, que vão ser aterradas para poder descarregar toda a carga elétrica que acumula nelas. Neste momento, gente, a terra ela vai entender que a parte oposta ao indutor do induzido vai estar precisando de elétrons, porque está positivo, é a tal da natureza buscando equilíbrio eletrostático. Então ela vai mandar alguns elétrons aqui para tentar neutralizar o corpo, tá? Só que na verdade ela não está neutralizando, ela está carregando. Beleza, uma vez que esses elétrons vêm, nós desligamos o fio terra, ainda com o indutor próximo, tá? Ainda com o indutor próximo, ó, perceba aqui, ó, mantém aproximado. E aí então esses elétrons não tem mais como voltar para a terra, porque nós cortamos o fio terra. A partir de então, a hora que nós afastamos o indutor, perceba que o nosso corpo outrora neutro agora está eletrizado com carga negativa por causa das cargas por causa dos elétrons que a Terra mandou para ele. Então, na eletrização por indução, tá, a eletrização acontece com sinais opostos, ok? E o que aconteceria se fosse uma carga negativa inicialmente ao invés da positiva? Vamos lá? Então agora o indutor é negativo, o induzido também é neutro. Nós aproximamos, tá? Sem encostar. Então o indutor agora, ó, como não são os prótons que se movimentam, então o indutor ele não vai aproximar prótons, ele vai repelir os elétrons para o outro lado, tá? Então todas as cargas negativas que estavam acumuladas do lado do indutor vão acabar se acumulando do lado oposto. E o lado do indutor vai ficar pressupostamente positivo. Acontece uma polarização. Ligamos o fio terra e o que a Terra vai entender? Opa, aqui tem carga negativa, preciso extrair esses elétrons para poder neutralizar o corpo. Só que, na verdade, o corpo está polarizado. Então, quando nós desligamos o fio terra, esses elétrons não tem mais como voltarem para o corpo, ok? Então, finalmente, teremos uma eletrização de sinal oposto e o corpo que outrora estava neutro, agora está carregado com carga positiva. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó, 3 tipos de eletrização. Ou nós eletrizamos os corpos por atrito, onde nós esfregamos os materiais e eles vão se eletrizar com sinais opostos, porque um dá elétron para o outro recebe esse elétron, um fica positivo, outro fica negativo. Nós podemos fazer eletrização, então, por contato. Nós encostamos esses corpos, tá? E eles ficam ou ambos positivos ou ambos negativos. E nós temos, finalmente, a eletrização por indução, onde nós temos corpos carregados com sinais opostos através do fio terra. Beleza? Beleza? Pessoal, vamos lá. Nessa parte da aula aqui, nós vamos fazer alguns exemplos, na verdade 2 exemplos matemáticos, para a gente entender como é que a gente faz a distribuição das cargas, e existem exercícios sobre isso, como é que a gente faz a distribuição das cargas matematicamente. Esse primeiro caso é o caso mais simples, é o caso mais comum, inclusive, é o que mais aparece nos exercícios, com 2 esferas, 3, 4, 5 esferas, mas nós vamos fazer um exemplo bem fácil aqui de 2 esferas. A principal característica desse exemplo aqui é que as esferas, perceba que nós temos aqui uma esfera A e uma esfera B, essas esferas possuem o mesmo diâmetro, ou seja, elas são de mesma dimensão, ok? Quando isso acontece, a distribuição acontece por igual, elas ficam com as mesmas cargas e os mesmos sinais, tá?
Lembre-se que é uma indução, é uma eletrização por contato, então o sinal sempre será o mesmo. O caso aqui é que para resolver este exemplo, nós vamos usar uma ferramenta matemática muito simples, que é a média simples, ok? Então perceba aqui que eles se encostam e eu já estou considerando aqui que eles vão ter uma carga de menos Q. Então vamos fazer a conta para demonstrar isso, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever aqui para vocês o termo geral, tá? Qual é o termo geral para esse cálculo? Então, como nós temos aqui cargas de corpos de mesma dimensão, nós vamos ter um único valor, tá? Final, que eu vou chamar de Q', ou seja, as duas vão ter a mesma carga. E para fazer esse cálculo, nós vamos fazer uma média simples, ou seja, nós vamos pegar o valor da carga A, vamos somar ao valor da carga B e somar ao valor de cargas que nós tivermos no sistema, que são duas, e dividir pela quantidade de esferas que temos, por isso, sobre N, ok? Então agora vamos resolver especificamente o nosso caso. Q' será igual a QA, que vale mais 2Q. Vamos somar ao valor aqui de B, que na verdade é menos 4Q, tá? Perceba que é uma somatória, e dividir por 2, beleza? Então Q' vai ser mais 2Q mais menos 4Q, mesma coisa que mais 2Q menos 4Q. Então isso vai nos dar um valor de menos 2Q dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1Q, que simplificando podemos deixar como menos Q, ok? Então esse é o valor final de carga das duas esferas. Bom, pessoal, agora aqui no segundo caso, esse caso é um pouquinho mais complexo por uma razão simples e objetiva. Aqui as esferas não têm a mesma dimensão, tá? Perceba que a esfera azul tem o dobro do diâmetro da esfera vermelha, e aí muda tudo, tá? Aí nós não podemos calcular com média simples, beleza? Então vamos lá, vamos aqui primeiro criar um termo geral. Então perceba que nesse caso nós vamos ter que calcular a carga final de cada uma delas, porque elas vão continuar tendo o mesmo sinal, até porque ainda se trata de uma eletrização por contato, tá vendo aqui as duas esferas encostadas e depois com cargas novas, tá? Então nós vamos ter que calcular a carga final de A e a carga final de B após elas se encostarem. Então como é que vai ser? Então pense aqui, ó, que a linha, tá, que é a carga final do corpinho azul, corpinho A, que eu chamei de A, vai ser igual a... Então eu vou ter que pegar o raio desse corpo A e dividir pela soma dos dois raios, tá? Então R de A mais R de B, e depois multiplicar isso pela carga total, que eu vou chamar aqui de Q, ok? Para calcular a carga final em B, nós vamos fazer então o raio de B agora, dividido ainda pela soma dos raios, que é raio de A mais raio de B, então raio de C, raio de D, o quantos tiverem, tá? Tudo isso multiplicado também pela carga Q final. Quem é essa carga Q final? Não, carga Q inicial, tá? Então quem que é essa carga Q inicial? É a soma das duas, tá? Então carga Q é igual a carga A mais carga B. Perceba que agora não tem linha, tá? É a carga que as duas esferas têm antes de se encostarem. Então, pra gente, no nosso exemplo, Q é igual a mais 5Q menos 11Q. Então, isso nos dá menos 6Q, beleza? Encontrei, então, a carga total que os corpos tinham antes de se encostarem. É a soma simples, aí, a somatória entre o valor das cargas das esferas, beleza? Então, agora vamos calcular a carga final de A. Vou até colocar azul aqui para ficar bem fácil de perceber. Então, vamos calcular aqui, ó, que a linha, que é a carga com que a esfera azul fica no final, depois do contato. Então, o raio de A eu vou chamar de 2D, porque ele tem 2 vezes o diâmetro da esfera B. E aqui eu vou somar os dois, que é 2D
mais D, beleza? Tudo isso multiplicado pela carga inicial somada das duas. Vamos lá, gente. Então isso aqui vai dar 2D. 2D mais D vai dar 3D. E eu já posso cortar esse D aqui, porque D sobre D é igual a 1. Tudo isso multiplicado por menos 6Q. Beleza? Então vamos lá, ó. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Menos 12 dividido por 3 eu tenho menos 4Q. Essa aqui então é a carga final da minha esferinha A aqui, ó. Beleza? Ó, menos 4Q. Beleza, agora vamos calcular a esferinha B, tá? Que é vermelha. Vou até colocar aqui de vermelhinho. E vamos ver se realmente vai dar menos 2Q. Então vamos lá, gente, ó. QB' é igual a... Bom, agora eu tenho que colocar, ó, o raio de B. O raio de B é D. E aqui vai ser a soma mesmo, 2D mais D. Tudo isso multiplicado pela somatória das cargas antes do contato. Vamos lá, então isso aqui vai dar D sobre 3D. Já posso cortar esse D, então vai ficar aqui 1/3 vezes menos 6Q. Então vai ser 1/3, tá? De menos 6Q. Gente, uma vezes menos 6 é menos 6, dividido por 3 é menos 2Q, que é exatamente 1/3 de menos 6Q. Aqui passar a canetinha, beleza, perceba que é exatamente menos 2Q. Fechou, calculamos a carga final das duas esferas, beleza? Perceba que foi um pouquinho mais difícil do que quando as esferas são iguais. Aí é só média simples. Turminha, vamos lá, para agora nós finalizarmos a nossa aula de eletrização, tá? Eu vou aqui mostrar esse experimentinho virtual aqui do portal PET Colorado, tá? Que eu gosto bastante, costumo usar bastante nos meus vídeos. Então nós temos aqui uma bexiga, perceba que ela está neutra, tá? Um balão aqui, tá? Perceba que ele tem aqui, ó, cargas positivas e cargas negativas equilibradas, e temos aqui uma blusa de lã, ok? Então, ó, nós vamos esfregar o balão aqui na blusa de lã e perceba que todos os elétrons que estavam na blusa de lã passaram para o balão, tá? Então aqui nós temos um caso de eletrização por atrito, beleza? Fiz questão de mostrar esse experimento que ele é bem legalzinho. Inclusive eu vou colocar o link para você acessar esse experimentinho aí, tá? O portal aqui aqui embaixo, beleza? Então, se você quiser brincar um pouquinho, fica à vontade. Perceba que agora, ó, ele é atraído porque as cargas negativas são atraídas pelas cargas positivas. E se eu aproximo aqui da parede, ó, perceba que as cargas negativas afastam as outras cargas negativas da parede. Perceba que os prótons não saem do lugar em nenhuma hipótese, tá? Reforçando aquilo que eu falei para você, que se movimenta são os elétrons. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu tenha ajudado de alguma forma aí você entender a questão da eletrização. Um abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir, abraço!